Olá, somos da Pauli Bector de Sociedade de Advogados. Eu sou Stephanie Pacheco, advogada, estou aqui com o Dr. Diogo Arão e vamos falar um pouquinho hoje sobre o contrato de vesting. Esse contrato aí do direito empresarial, direito societário, é uma ferramenta muito utilizada aí para as relações empresariais. Então imagina a seguinte situação. Uma empresa aí da área de tecnologia, da área de startups, um empresário que tem uma ideia inovadora e decide abrir um negócio. Com a abertura dessa empresa, ele traz 2 novos sócios aí para compor essa empresa. E com o passar do tempo, um desses sócios acaba deixando a produtividade de lado, acaba caindo, deixando ali as suas atividades diárias de lado. E esse empresário se vê de mãos atadas. E o que fazer? O que fazer nesse caso? Talvez a vesting seja uma alternativa aí para essa empresa, né? Certo. Então, o contrato de vesting, conforme a Steph falou, é uma alternativa para que a empresa, a sociedade em si, dê uma forma de talvez um funcionário virar sócio ou um sócio minoritário adquirir mais cotas, mais ações, uma possibilidade de determinar certas regras, determinar formas e estrutura da empresa para que ele possa aí vir a galgar o seu ganho societário, né? Então, ou vai ter uma participação maior, ou enfim, ingressar na empresa. Eu contei desse caso no início, não foi por acaso, porque realmente foi um fato que aconteceu aqui no nosso escritório. Foi um empresário que veio até nós com essa queixa. E nesse caso, ele era o sócio majoritário, tinha a maior parte da empresa e tinha mais 2 outros sócios, né? Um deles, ele tinha ali os seus 3% de cota naquele momento da empresa, foi assim que a empresa foi constituída, mas ele deixou aí de cumprir com suas obrigações, deixou de ir na empresa para exercer ali a sua atividade e foi gerando atrito ali entre os sócios. E o que acontece com essa empresa? Tinha uma provisão ali no primeiro contrato deles que ele teria 10% das cotas para receber ali ao longo do tempo. E aí o sócio majoritário começou a ficar preocupado. Poxa, meu sócio vai ter mais participação da empresa e ele não está comprometido. E foi essa sugestão que foi dada ali para ele nesse caso. Ou seja, a gente conseguiu reajustar o contrato com uma cláusula agora de vesting, que tinha algumas metas para esse sócio, né, algumas tarefas, algumas normas que ele tinha que realizar durante um certo tempo, para que ele pudesse auferir aí essas cotas que já estavam estipuladas lá no início. E realmente teve aí uma satisfação aí, foi uma medida que realmente deu resultado para essa empresa e foi uma ótima alternativa aí escolhida juntamente aí com o nosso escritório. Legal. O direito societário, né, o direito empresarial, mas nesse caso o societário, ele dá uma ampla margem para os sócios se ajustarem, né? Então, tem empresa que prefere, às vezes, um acordo de sócios bem definido, mas o contrato de vesting, na sua natureza jurídica específica, ele dá a possibilidade de, ao longo do tempo, fazer uma programação de evolução do quadro societário, de metas da empresa, de números e de métricas bem claras e definidas para que todos possam atingir o seu objetivo, além do objetivo empresarial, que é o crescimento da empresa, logicamente, mas o objetivo societário de distribuição aí de ações ou cotas. E o que é interessante até nesse caso foi a importância de uma assessoria jurídica especializada, porque também, quando acontece esse tipo de situação na empresa, acaba tendo muito atrito ali entre os sócios que reflete ali diretamente na equipe. Então, a assessoria jurídica, querendo ou não, ela tem um papel aí mais imparcial, ela consegue retirar esse conflito ali do meio do dia a dia da empresa e trazer para dentro do escritório, resolver com mais calma. Então, essa é uma das grandes vantagens. Tá certo. A participação do escritório nesse tipo de negociação, ela favorece a todos os envolvidos, principalmente a empresa, porque muitas vezes os sócios podem, em certo momento, se sentirem desconfortáveis em levantar uma situação dessa, em levantar as métricas que devem ser entregues. Então, tudo isso passa pelo crivo do escritório, passa pelo crivo de um profissional jurídico, que vai criar
não só a normativa, né, mas orientar de fato os sócios sobre suas obrigações, criando talvez às vezes até um conselho administrativo para definição. Então, o direito societário e o profissional da área do direito, ele vai dar fundamentos aí para a empresa, embasamento para que ela possa seguir da melhor maneira possível e consciente da melhor alternativa possível, né? Perfeito. Espero que esse vídeo tenha aí atingido o objetivo de fazer você entender melhor o que é um contrato de vesting, como funciona a assessoria jurídica nesses casos, que é a nossa especialidade aqui no escritório. E fica aqui nesse nosso canal para ver mais vídeos, entender mais também sobre o direito empresário, o direito societário, que é a nossa especialidade.